Olá, meu nome é Mauro Can, sou fundador do Clube do Petróleo e vim aqui falar para vocês do edital da ANP do concurso 2015 para nível médio. Nós analisamos o edital e viemos aqui apresentar 5 dicas. 5 dicas que acreditamos irá ajudar vocês nos vossos estudos, enfim. O edital acabou de ser publicado, né? A prova será realizada no dia 31 de janeiro de 2016. A prova é composta de uma redação, né, e de mais 60 questões, sendo 40 questões de conhecimento básico e 20 questões de conhecimento específico. As inscrições começaram agora 18 de novembro e irão até o dia 8 de dezembro. Nossa primeira dica é sobre a administração do tempo. Você tem que dividir a prova em etapas. Por exemplo, você tem uma etapa reservada somente para a redação. Eu diria que você pode deixar 25% do seu tempo para a redação e também para marcar o gabarito, que seria uma outra etapa, que você vai gastar mais ou menos de 10 a 15 minutos marcando. E o restante do tempo, que são 4 horas, te sobram então 3 horas. Essas 3 horas você vai utilizar na prova objetiva. E aí você vai ter que se distribuir bem, né? Porque você tem aí, no caso, 60 questões. Só que você vai ter que priorizar as questões de conhecimento específico em detrimento das questões de conhecimento básico. Mas isso eu vou explicar numa outra dica. Minha segunda dica é justamente sobre a prova objetiva. Se lembra? Eu falei que são 60 questões. São 40 de conhecimento básico e 20 de conhecimento específico. Só que as questões de conhecimento específico valem 3 pontos contra 1 ponto da de conhecimento básico. Então, gente, a gente tem que caprichar no conhecimento específico. Eu vou até me arriscar a dar um conselho. Comece pelas questões de conhecimento específico. Você vai estar mais calmo, você vai estar com mais tempo e mais descansado. Ora, não é bom que você gaste aí mais do que 80 minutos, porque bem ou mal são só 20 questões, embora elas estejam valendo 3 pontos cada questão. Dessas questões, eu vou chamar atenção para uma matéria, né, que é matemática. A matemática, nas outras provas para o nível médio, que pesquisamos pelo Clube do Petróleo, ela tinha um peso muito significativo. Então, vale a pena investir, principalmente porque ela é comum aos 2 cargos que nos interessam, que é o técnico em regulação e o técnico administrativo. Bom, agora nós vamos falar sobre a redação. Ora, eu quero dar uma tranquilizada a vocês. Nessa prova da ANP, né, a redação ela só desclassifica, né, ela te elimina se você pontuar menos de 60. Quer dizer, ela vai de 0 a 100, você tem que tirar mais de 60 pontos. Agora, também não é para você precisar tirar 100 pontos. Por que não precisa tirar 100 pontos? Porque você não vai contabilizar os 100 pontos, entende? Você não pode tirar menos de 60. Se você tirou menos de 60, você está eliminado da prova. Agora, se você tirou 70, 75, você não vai aproveitar esses 15 pontos a mais. Ou seja, você continua com os pontos que você fez na prova objetiva, né? E não será eliminado da prova. Aliás, como eu já falei, ressalto, você nem precisa, nem todas as redações serão corrigidas. Só serão corrigidas as redações das pessoas que pontuarem, né, um número acima da linha de corte na prova objetiva. Para você tirar mais de 60 pontos, o importante é não fazer nenhuma grande besteira. E o que são grandes besteiras? É fazer uma figurinha na redação, assinar a redação, fazer uma redação com 15 linhas ou menos, né? Fazer uma redação com 60 linhas, porque também não pode, você tem um limite, né? Fugir do tema da redação. E você tem uma receita, né? Nós lá no Clube do Petróleo, professor de português, tem já as dicas, né, do roteiro para você seguir a redação, para que você consiga fazer nesse tempo e ter um bom resultado, tá? Você precisa, resumindo, fazer uma redação boa, ela não precisa ser absolutamente excelente. Nós vamos falar agora sobre qual cargo que você vai escolher na hora de se inscrever. Vamos começar pelo que você não vai escolher, né, que é o técnico em química.
Você não vai escolher porque são só 2 vagas, né? E as 2 são para Brasília. Nós, no Clube do Petróleo, não preparamos ninguém para esse cargo. A gente prepara para os outros 2. E quais são eles? Técnico em regulação, especialidade geral, e o técnico administrativo. O Clube do Petróleo prepara para os 2 cargos. Técnico em regulação, especialidade geral, né, ele tem menos vagas do que o administrativo. A gente pergunta qual será a relação candidatos-vagas. Será que por ele ter menos vagas, ele terá menos candidatos inscritos? Isso é uma coisa que a gente só vai saber um pouco depois que terminarem as inscrições. E o técnico administrativo? O técnico administrativo tem mais do dobro das vagas. Aliás, uma ótima notícia, né, que a maioria das vagas, todas para o Rio de Janeiro. Esse cargo, né, o técnico administrativo, ele também poderá ter uma grande quantidade, né, de pessoas se inscrevendo para ele. E o que eles mudam, né? São as matérias específicas, né? As de conhecimento básico, que são muitas, são iguais. Aí elas vão ser iguaizinhas, as mesmas questões para cada um dos cargos? Não, não serão. Por quê? Serão 2 provas, uma de manhã e uma à tarde, no mesmo dia, né? Então, as questões vão ter que ser diferentes, senão as pessoas já sabem qual é a questão da prova. Sendo diferentes, será que elas terão um nível de complexidade maior para um cargo do que para outro, de acordo com o perfil? Nós acreditamos que sim. E em número, será que sim? Também. Até a matemática. Por que eu estou ressaltando a matemática? Bom, primeiro que a matemática é uma questão específica que é comum aos 2 cargos. Segundo, né, porque nas provas anteriores caiu muita matemática. E o mais importante é que vocês sabem que a questão específica, ela vale 3 pontos, enquanto que a questão de nível básico vale 1 ponto só. Então é muito importante vocês pontuarem muito, né, na matemática. Tem que fazer bastante exercício, treinar bem, porque matemática é, antes de tudo, exercício. E as outras questões específicas? Olha, eu posso falar para o administrativo, é contabilidade pública, arquivologia, né, administração de pessoal e de material, e enquanto que para o especialista em regulação geral, você deve ter muita coisa de direito penal, né, de regulação, enfim, é onde vai ter uma ênfase maior. Por que não fazer para os 2 cargos? Só fazer as 2 inscrições. Eu posso cair em locais diferentes, é um risco que você está correndo. Eu posso ficar muito cansado. Tudo bem, você vai prejudicar a segunda prova. Mas aí pelo menos você se inscrevendo para os 2, depois vocês podem, em função da relação candidato-vagas, ver qual que interessa vocês intensificarem mais o estudo em casa. Porque, por exemplo, lá no curso do Clube do Petróleo, a gente treina para os 2. Nossa 5ª dica, eu reservei para falar de uma grande surpresa que o edital nos trouxe. Que estamos falando de uma prova de nível médio, quer dizer, nos 2 cargos basta você ter diploma de nível médio e pronto, você não precisa ter nenhuma especialidade. No entanto, eles estão pedindo, né, matérias como geopolítica do petróleo, né, noções sobre bacias sedimentares, noções sobre as técnicas de exploração e produção, e até mesmo princípios da defesa da concorrência. Quer dizer, uma coisa sofisticada. Bom, tranquilizo vocês, né, que essas questões são de conhecimento básico, então elas valem só 1 ponto. Mas nós, como são 40 questões, nós não sabemos dizer exatamente quantas questões para cada cargo eles irão utilizar essas áreas de interesse. Então, pelo sim, pelo não, até porque concurso tem que pontuar muito, vamos estudar isso também. Bom, vou encerrando, né, ressaltando que o Clube do Petróleo já vem treinando há vários meses para esse concurso de nível médio, né? Então agora nós apenas alinhamos aí o nosso programa ao edital e nós temos um índice de aprovação muito bom. Nosso site é esse que estão aí na tela, vocês podem conhecer mais
sobre o Clube do Petróleo. Aqueles que quiserem entender um pouquinho mais sobre o concurso, vale a pena assistir o meu primeiro vídeo que falava, né, sobre a autorização do concurso. Esse vídeo também é bastante interessante. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final e que se assistiu até o final, por favor, clique em gostei, que você vai ajudar o nosso trabalho. Eu espero que as dicas tenham sido úteis e que vocês passem no concurso da ANP. Obrigado.